Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje nós vamos fazer a correção da atividade de ontem, tá bom? Por isso, dá uma pausa nesse vídeo e vá pegar sua apostila e abra na página 17, Ciências, tá bom? A questão número 1 perguntava quais materiais se dissolveram na água. Eu espero que todo mundo tenha respondido, que foi o açúcar, o café e, na etapa de número 3, o mel, ok? A quantidade de soluto, que são os sólidos que eu adicionei, interferiram na dissolução? Sim, né, pessoal? Escrevam que sim. Por quê? Porque nós podemos observar que na etapa 2 sobrou um resíduo muito grande, principalmente de açúcar, né? No fundo do copo de número 4. 3. Observando os resultados da mistura 2, 5 e 8, comente por que o café caseiro é feito com água quente. Pessoal, vocês já fizeram, né? Se eu tô relembrando. Com água fria, vocês lembram que não houve dissolução e já na água quente dissolveu muito bem. Então, como que a gente pode responder a questão de número 3? Porque o pó de café se dissolve melhor em água quente. E nós podemos aproveitar muito melhor essa mistura, né? Perfeito assim. 4. O açúcar se dissolveu mais na água quente ou fria? Na água quente, né, gente? Para nós entendermos um pouco sobre isso, eu fiz alguns desenhinhos, tá bom? E eu espero que vocês sejam bastante criativos e tenham bastante imaginação para entender conforme eu vou explicando, porque eu não sou uma boa desenhista. Primeiramente, eu vou mostrar como eles reagem, como o que aconteceu na água fria, tá? Tudo que existe é composto por moléculas, tá? Nosso corpo, a água, uma mesa, tudo tem molécula, tá? No caso, nós estamos falando da água e do açúcar. Neste pequeno desenho, nós temos a água e ela tá fria. Eu dei aqui, ó, como se fosse um zoom, aumentei, e nós conseguimos ver, no caso, as moléculazinhas da água. Como a água tá fria, as moléculas estão todas pertinho uma da outra. E aqui o açúcar. Quando eu adiciono o açúcar, isso é uma bolinha de açúcar que fica bem grandona, cheia de moléculas. A água tá fria, então ela demora para poder entrar nessa molécula, nas moléculas do açúcar. E por mais eu mexo, o que acontece? Ela entra, ela dissolve um tanto quanto, mas como elas estão lentas, estão todas juntinhas, grande parte de açúcar ainda fica acumulado ali no fundo. Então a gente tem o quê? Que pouca quantidade se dissolve na água fria, tá bom? Agora, quando eu esquento essa água, o que acontece? As moléculas, ó, eu dei um zoom aqui, elas ficam muito agitadas e distantes uma da outra. Sendo assim, essas moléculas estão mais rápidas. E eu jogo açúcar. Quando eu jogo açúcar, as moléculas de água passam rapidamente entre as moléculas de açúcar, fazendo com que eles se dissolvam em questão de segundos, porque essas moléculas estão muito agitadas na água. Sendo assim, quando as moléculas estão aquecidas, a maior quantidade de açúcar é dissolvida. Isso vale para os outros líquidos também, tá, pessoal? Mas específico para o açúcar. Qual conclusão nós chegamos, então? Que geralmente, à medida de que a temperatura aumenta, a solubilidade dos sólidos aumenta também. Essa foi a conclusão do nosso experimento, tá bom? E aí, por último, número 5, tá perguntando qual material era mais denso. Qual a densidade desses materiais que nós usamos, tá bom? A água ou o óleo, qual é mais denso? E aí, pessoal? A água, né? Porque ela afunda e o óleo fica sobre ela. Então, ela é mais denso. Tudo que é denso, afunda. E tudo que é menos denso, boia. O que é mais denso, a água ou o mel? O mel, porque ele fica sedimentado no fundo do copo. E o mel ou o óleo, nesse caso, o mel também, porque ele fica embaixo do óleo. Para falar sobre densidade, a gente tem que voltar um pouquinho e relembrar os conceitos de massa e volume, tá, pessoal? Massa e volume são a mesma coisa? Não, eles não são a mesma coisa. Quando eu estou referindo a massa, eu estou me referindo à quantidade de matéria de determinado material, tá bom? É como se fosse o peso. E já quando eu falo de volume, eu estou me referindo ao espaço ocupado pelo material, tá bom? Aí aqui nessa folhinha, a tia Lô deixou um exemplo bem legal, dá pra gente entender.
1 quilo de algodão é igual ou diferente 1 quilo de laranjas? E aí, pessoal? 1 quilo de algodão ocupa o dobro, o triplo do espaço de que 1 quilo de laranjas. Mas se quando eu pego, qual que é o aparelho que tem mais pesado? São as laranjas, né? Por quê? Porque a laranja, cada uma tem um peso e elas não são leves. Quando eu junto todas elas, né? E eu pego aquilo ali, eu tenho menor quantidade, mas eu tenho 1 quilo. Agora o algodão, eu vou precisar de muito mais algodão para ter o mesmo peso que eu tinha de laranjas. Um exemplo que nós já fizemos em sala de aula e eu trouxe aqui hoje é o do milho e da pipoca. Nesse copo eu tenho uma certa quantidade de milho, tá bom? Acredito que tem entre 7 gramas aproximadamente. Eu peguei a mesma, pesei, estourei o milho e pesei até encontrar 7 gramas de pipoca. Olha a quantidade de 7 gramas de pipoca e as 7 gramas de milho. Observe os recipientes que eu estou utilizando para armazenar esses componentes. O que quer dizer isso? Eu tenho a mesma massa? Os dois têm o mesmo peso, a mesma massa, mas e o volume? O espaço que ocupam é totalmente diferente, tá bom? E aí, qual que é mais denso e qual que é menos denso? E agora? Será que a densidade tem alguma coisa a ver? Claro! Quando eu tenho uma coisa mais pesada, ela é mais densa. Quando eu tenho uma coisa levinha, quer dizer que ela é menos densa. Por exemplo, como o milho ocupa menos espaço, ele é mais denso do que a pipoca, porque eu preciso de muita pipoca para ter a mesma quantidade de um pouquinho de milho. Quando eu jogo eles na água, o milho afunda. Ele afunda porque ele é mais denso. E a pipoca, ela vai boiar. Por quê? Porque ela é mais leve, menos densa, tá bom, pessoal? Para eu lembrar essa questão de densidade, eu tenho sempre que estar relembrando também critério de massa e volume. Vou deixar algumas questões, tá bom? Espero que vocês respondam sem maiores dificuldades. E se precisarem, estarei aqui para tirar as dúvidas, tá bom? Um beijo enorme em vocês e boa atividade!